Olá, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. É uma honra, é um prazer poder estar aqui mais uma vez com vocês. Nossa live era para ter sido ontem, mas ontem eu cheguei de viagem já quase 10 horas da noite e a live ficou para hoje. A ideia da nossa live é toda segunda, 10 para as 10, mas ontem nós não conseguimos, eu estava viajando e pousei no aeroporto de Congonhas. Ia dar 10 horas da noite, então a nossa live está acontecendo hoje. Você é muito bem-vindo, é um prazer, é uma honra poder ter você aqui. Por que você não pega esse aviãozinho aí e manda para os seus amigos, convidando ele para participar dessa live? Hoje nós vamos estar falando sobre a subjetividade e a objetividade. Pastor, o que é isso? Calma, nós já vamos falar o que significa isso. Por que algumas coisas na nossa vida não permanecem, não fica de pé? Parece que tem coisas na nossa vida que estão sempre desmoronando, né? Então eu quero convidar você a participar conosco dessa live. Vai me dando toque aí para ver se o som está ok, se está tudo ok, o som tá bom, estão conseguindo ouvir bem. Vamos lá, convide mais amigos para nós participarmos juntos e bebermos um pouco da presença do Senhor. Uma palavra que vai edificar a sua vida, que vai alinhar você, que vai te trazer clareza nesse tempo. O som tá ok, Moisés? Obrigado, Moisés, pela dica, tá ok. Isso aí, pessoal, vamos lá. O som tá ótimo, obrigado, Júnior, obrigado. Que bom. Vamos lá, vamos esperar mais um minutinho e nós já vamos. Um abraço para o Mauri, pastor Mauri. De Pouso Alegre, Minas Gerais, um abraço, Deus abençoe, Mauri. Rafael, lá de Florianópolis, abraço, meu amigo, bom ter você aqui. Osiel, de Rio Verde, amém, glória a Deus. Várias pessoas entrando, vamos participando, vamos convidar outras pessoas. A ideia é que nessa noite nós possamos ser edificados pela palavra de Deus e entender um pouco sobre subjetividade e objetividade. O que isso significa? O que isso tem a ver com a palavra, com as escrituras? Legal. O Lúcio de Rio Verde, um beijo para vocês aí, muito saudade de vocês, viu? A Delma, esposa de Isaías, um abraço para vocês aí de Brasília. Bom ter vocês aqui. Tem uma galera entrando aí, né? Em nome de Jesus. A ideia é que nós possamos ter a nossa live toda segunda, 10 para as 10. Mas ontem eu não consegui, estava viajando, tá? E por isso nós estamos fazendo hoje. Mas eu creio que nós vamos beber dessas verdades em nome de Jesus. Vocês estão prontos? Vamos lá? Vamos dar o pontapé inicial. Eu penso que, primeiramente, nós precisamos entender o que é subjetividade e o que é objetividade. Existe respaldo à luz das Sagradas Escrituras sobre objetividade e subjetividade. É provável que essa palavra subjetivo e objetivo não apareça. Porém, a subjetividade e a objetividade está em toda a Bíblia. O que é subjetivo? Subjetivo é aquilo que nós não vemos. É aquilo que nós não podemos aquilo que nós não vemos, aquilo que nós podemos até ignorar. A subjetividade é aquilo que nós não vemos, é aquilo que nós até podemos ignorar, preste atenção, mas isso é fundamental. A subjetividade é fundamental. Eu creio que nessa noite você vai ter resposta para você vai ter algumas respostas para a sua vida hoje. Preste atenção nisso. Mantenha atenção, quero que você preste atenção nisso que nós vamos falar hoje. O que é algo subjetivo? Por exemplo, o alicerce de uma casa, de um prédio, é algo subjetivo. O fundamento, o alicerce, é algo subjetivo. É aquilo que é invisível, mas que sustenta tudo o que é visível. O que é subjetivo? O exemplo melhor que eu tenho para dar neste momento é o alicerce de uma casa, de um prédio. A pergunta é, você consegue ver o alicerce de uma casa? Provavelmente não. O alicerce de um prédio?
Não. Então, o subjetivo é tudo aquilo que nós não vemos. Porém, é ele, ou aquilo que nós não vemos, o subjetivo é o que sustenta o objetivo. Ou seja, tudo que nós vemos é sustentado por aquilo que nós não vemos. Noutra linguagem é assim: o objetivo é sustentado pelo subjetivo. É aquilo que é invisível que sustenta o que é visível. Então, subjetivo é o alicerce de uma casa, ninguém vê. Agora, por mais que alguém não consiga ver o alicerce, é o alicerce que sustenta aquilo que é visível. É o subjetivo que sustenta o objetivo. Eu creio que todos nós aprendemos quando nós estudávamos sobre a palavra concreto e abstrato. Você lembra dessa aula? O que é concreto? O que é abstrato? Concreto é tudo aquilo que é tangível. Tudo aquilo que é palpável, nós chamamos isso do quê? De concreto. Nós aprendemos que isso é concreto. E o que é abstrato? Abstrato é tudo aquilo que nós não podemos tocar ou até mesmo ver. Então nós aprendemos na escola sobre concreto e abstrato. Aquilo que nós não vemos, não tocamos, isso é abstrato. E aquilo que nós vemos é palpável. Esse computador ele é tido como concreto, porque eu posso tocar, eu posso ver. Agora, à luz das Escrituras, o que de fato é concreto e o que é abstrato? À luz das Escrituras, preste atenção, concreto é tudo aquilo que é espiritual. À luz das Escrituras, o invisível é concreto e o natural, o visível, é abstrato. Preste atenção, preste atenção. À luz das Escrituras, o invisível é concreto. É inverso àquilo que nós aprendemos na escola. Aquilo que é visível é concreto e o que é visível é abstrato. Preste atenção. 2 Coríntios 4,18, veja o que o apóstolo Paulo diz para a gente ratificar, fundamentar isso. Veja o que o apóstolo Paulo disse. 4,18 de 2 Coríntios. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Presta atenção, aquilo que nós não vemos, segundo Paulo, é eterno. Presta atenção, se alguém perguntasse para você, o seu corpo é concreto ou abstrato? Você talvez responderia, o meu corpo é concreto, o seu espírito é abstrato. Porém, o que vai durar a eternidade? O seu corpo ou o seu espírito? O que vai durar toda a eternidade não é o seu corpo, é o seu espírito. Então, à luz das Escrituras, o concreto é aquilo que é espiritual, não aquilo que é visível. O grande problema é que quando o homem pecou, ele mudou, ele inverteu. Preste atenção que nós estamos gerando um fundamento para que possamos entender algumas coisas nas nossas vidas. Quando o homem pecou, melhor, no plano original, o homem vivia como? Ele vivia de dentro para fora. Ele vivia do espiritual para o natural. No plano original, o homem vivia de dentro para fora. Quando o homem pecou, ele passou a viver de fora para dentro. O homem vivia do subjetivo para o objetivo. Agora, após o pecado, o homem passa a viver do objetivo para o subjetivo. Ele passou a viver de fora para dentro e nós já falamos sobre isso em outras lives. Preste atenção nisso, quanto isso é importante. Por quê? O homem passou a viver do exterior para o interior. Só que tudo aquilo que nós fundamentamos do exterior para o interior vai ruir, vai cair, não vai prevalecer. Por que a Bíblia diz que o que é nascido da carne é carne e o que é nascido do espírito é espírito? Preste
Preste atenção, nunca é de fora para dentro. É sempre de dentro para fora. Então, se nós entendemos o que é subjetivo, já está claro o que é objetivo. Subjetivo é aquilo que nós não vemos. E o objetivo é aquilo que nós vemos. É o concreto e o abstrato. Então, depois do pecado, nós nos tornamos tendenciosos a valorizar mais o quê? Mais o que é visível, mais o que é tangível, mais o que é palpável. Preste atenção, como se isso fosse o que de fato é concreto. Como se isso fosse de fato o que é real. O que de fato é real para você? As coisas espirituais ou as coisas naturais? É muito importante nós entendermos isso. Como o homem foi criado no plano original e como nós estamos vivendo hoje. O homem foi criado espírito, alma e corpo. Não corpo, alma e espírito. Ou seja, o homem foi criado de dentro para fora, não de fora para dentro. É importante nós entendermos isso. Por que é importante? Porque é o subjetivo que sustenta o objetivo. É o espiritual que sustenta o natural. Biblicamente, nada acontece de fora para dentro. Preste atenção. Biblicamente, nada acontece de fora para dentro. Tudo acontece de dentro para fora. Não é do natural para o espiritual. É do espiritual para o natural. E quando nós insistimos em edificar o objetivo sem o subjetivo, o que isso começa? O que acontece? Acontece que nós não temos base, nós não temos fundamento. Presta atenção, tudo que começa na carne termina na carne. E tudo que começa no espírito termina no espírito. Deixa eu te perguntar, o casamento é uma ideia do homem ou ou um projeto de Deus? Você já sabe a resposta? O casamento é um projeto de Deus? Significa que eu não posso desenvolver casamento de fora para dentro, eu preciso desenvolver casamento de dentro para fora. É isso que nós precisamos entender. Quando eu ignoro a subjetividade, quando eu ignoro aquilo que é espiritual e passo a ver o natural como se isso fosse de fato a verdade, eu edifico uma casa sem fundamento. Existem muitos casamentos sem fundamento. Existem muitas empresas sem fundamento. Existem muitos ministérios sem fundamento. Existem pessoas que não conseguem permanecer de pé. Por quê? Porque não tem fundamento. Escute, tudo que não tem fundamento nas nossas vidas, mais cedo ou mais tarde vai cair. Novamente, tudo que não tem fundamento, mais cedo ou mais tarde vai cair. Meu Deus, por que foi que caiu? Estava tão bem, estava dando tudo certo. Porque não tinha fundamento. Porque o subjetivo foi ignorado. Quando nós queremos viver de aparência, quando nós queremos viver de fora para dentro, presta atenção, nós passamos a viver de aparência, nós passamos a viver da objetividade, ignoramos aquilo que é subjetivo. E depois nós não entendemos por que as coisas não acontecem. Qual é o nível de importância, ou qual o grau de importância da sua vida de oração, da sua vida com a palavra? Como você valoriza o teu relacionamento com a palavra? Você quer saber o quanto nós damos importância para aquilo que é subjetivo? E lembrando que subjetivo é o que é espiritual. E objetivo é aquilo que é natural. Preste atenção. Quão importância ou quanto de importância você dá para a sua vida de oração, para a sua vida com a palavra? A sua resposta determina se você caminha mais por aquilo que é visível ou por aquilo que é invisível. Pelo subjetivo ou através do objetivo. Entenda uma coisa, preste atenção. Preste atenção.
É o mundo espiritual, preste atenção, é o mundo espiritual que move o natural, não o natural que move o espiritual. Preste atenção, não é o mundo natural que move o espiritual, é o espiritual que move o natural. Não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Às vezes nós queremos vencer fora, quando nós estamos perdendo dentro. Contudo, quando nós vencemos dentro, não importa o que aconteça aqui fora, se eu estiver fundamentado aqui dentro, o que cair aqui fora não me afeta. Por quê? Porque o importante é o subjetivo. O importante é aquilo que ninguém vê. De dentro para fora. Preste atenção. Você lembra quando Davi chega diante do rei Saul, quando Golias estava afrontando o exército de Israel? Preste atenção. Davi se dispõe a lutar com Golias e rapidamente ele é introduzido na presença de Saul, e Saul olha para ele e diz para ele: olha, você é muito jovem, você não tem condições. Ele já é um homem experiente de batalha. Veja o que é que Saul responde para Saul: meu rei, um dia eu estava no campo e veio um urso e tomou uma ovelha, e eu arranquei a ovelha do urso e o matei. Outra vez veio um leão e eu tomei a ovelha do leão e eu também matei. Preste atenção, ninguém sabia até então que Davi tinha matado um urso e um leão. E ele disse: assim como Deus me deu a vitória sobre o leão e o urso, Ele vai me dar a vitória sobre esse gigante. Agora, deixa eu te perguntar, o leão se alimenta do quê? De carne. O urso se alimenta do quê? De carne. O que é que Davi está dizendo? Eu venci a minha carne no meu lugar secreto e ninguém viu. E agora eu estou pronto para vencer esse gigante em público. Presta atenção, a carne a gente não vence em público. A gente vence no lugar subjetivo, no lugar de oração. E o gigante que nos promove, nós vencemos aonde? Em público. Agora, o que capacitou, o que habilitou Davi a encarar, a ousadia que Davi tinha de encarar algo externo, era o interno. O que nos capacita a vencer os problemas à nossa volta, no nosso dia, o que nos capacita, sabe o que é? É a subjetividade. Por que algumas famílias estão sendo dissolvidas? Por que algumas famílias estão acabando? Porque ignoraram a subjetividade, ignoraram o tempo de oração, o tempo de mesa, passaram a ignorar aquilo que de fato traz o fundamento. Deixa eu te dizer novamente, é o mundo espiritual que move o natural, não é o natural que move o espiritual. Nós vencemos em Cristo Jesus no nosso local secreto e desfrutamos dessa vitória no local físico. Uma guerra não é conquistada, porque vencida ela já foi. Uma guerra não é conquistada aqui fora, ela é conquistada aqui dentro. E se não há conquista aqui dentro, não há nada que eu conquiste fora que vai prevalecer, que vai permanecer, que vai durar muito tempo. É de dentro para fora. Se nós não investirmos tempo no subjetivo, naquilo que ninguém vê, aquilo que é visível não vai permanecer de pé. Vamos ler alguns versículos? Olha o que é que diz Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Gênesis, capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio criou Deus os céus e a terra. Perceba, primeiro Deus criou os céus, depois a terra. O espiritual, depois o natural. Primeiro o subjetivo, depois o objetivo. Nunca é terra primeiro, é céus. Aquilo que é
aquilo que é subjetivo, depois o objetivo. Nunca é a terra primeiro. Primeiro os céus, uma dimensão, depois a terra. Preste atenção. Olha o que diz Hebreus 11:3. Hebreus 11:3. Pela fé entendemos que foi o universo formado. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. O visível veio a existir a partir do quê? Das coisas que não aparecem. Tudo que é visível veio da onde? Segundo o escritor de Hebreus, o que é visível veio a existir das coisas invisíveis, ou seja, o concreto veio do abstrato, o objetivo veio do subjetivo. Hebreus 11:3. O objetivo veio do subjetivo. No princípio criou Deus os céus e a terra, e pela fé entendemos que aquilo que nós vemos veio a existir a partir daquilo que nós não víamos. Você quer que algumas coisas aconteçam no mundo visível? Invista tempo no invisível, porque não é o natural que move o espiritual, é o espiritual que move o natural. Se nós entendêssemos isso, nós investiríamos mais tempo nas coisas espirituais. Pastor, eu tenho que acordar cedo para lidar com a minha empresa. Não, você precisa acordar um pouco mais cedo para lidar com a sua vida interior, para investir tempo no seu tempo, para investir tempo no seu relacionamento com Deus, para investir tempo com a palavra. É importante nós entendermos isso. É de dentro para fora, é do subjetivo para o objetivo. Não adianta nós tentarmos viver algo de fora para dentro. Não vai permanecer, não vai prevalecer. Não é sobre estratégia. Você pode ter a estratégia que você quiser, você pode ser inteligente o quanto você for. Tudo que não tem fundamento vai ruir, vai cair, não tem fundamento. E o fundamento é de dentro para fora, é do subjetivo para o objetivo, é do espiritual para o natural. Então, como foi colocado uma frase aí, não é o natural que move o espiritual, é o espiritual que move o natural. Sabe o que nós queremos, irmãos? Sabe o que nós gostamos? De passe de mágica. Você sabe do que a gente gosta? De uma profecia. E eu não sou contra a profecia. Sabe o que a gente gosta? De uma palavra. Eu vou te dar, eu vou fazer. A gente gosta disso. Sabe por quê? Porque nós não valorizamos o processo. Nós queremos o resultado sem o processo. Nós queremos o palpável sem o invisível. Nós queremos o objetivo sem o subjetivo. Nós queremos um casamento que comece na carne e dê certo. Como é que um casamento que começou na carne vai dar certo, meu irmão? Preste atenção nisso. Nós deveríamos começar um relacionamento orando acerca da pessoa, para depois conhecer a alma da pessoa e depois entrar no casamento para desfrutar da carne, se assim podemos dizer. Mas não, começou na carne. E o que é que vai terminar? E o que é que termina no espírito? Como é que vai dar certo isso? Não tem como dar certo. Ou nós entendemos o que é fundamento, o que é alicerce, ou nós vamos passar a nossa vida construindo castelos de areia. Ou nós entendemos o que é fundamento, ou nós vamos passar a nossa vida construindo castelinhos de areia na beira do mar. Quando a maré subir, vai levar tudo. Meu Deus do céu! Nós somos pessoas que gostamos de resultados duradouros com investimentos rápidos. Nós gostamos de resultados duradouros. Queremos que dure muito, mas investimos pouco. Preste atenção, Jesus investiu 30 anos da sua vida para viver 3 anos e meio de ministério. Jesus investiu 30 anos escondido, sem ninguém vê-lo, sem ninguém conhecê-lo, sem fazer nenhum milagre. 30 anos escondido para viver 3 anos e meio de ministério. Nós queremos passar 3 anos e meio escondido para ter 30 anos de ministério. Nossos valores estão diferentes. Nossos valores estão diferentes. Nós não valorizamos o que é subjetivo.
Nós não valorizamos o lugar secreto, nós não valorizamos aquilo que ninguém está vendo. Eu quero andar um pouco mais com você, eu quero andar um pouco mais, preste atenção, abre o seu coração, deixa o Espírito ministrar você. A terra não é o modelo dos céus, a terra não é o modelo dos céus, é o céu que é o modelo da terra. Não é a terra que molda os céus, é os céus que molda a terra. Não fomos criados para viver da terra para os céus, fomos criados para viver dos céus para a terra. Quando Jesus vai ensinar os seus discípulos a orar, ele diz: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, e venha o teu reino, e seja feito na terra como é feito nos céus. Não é como é feito na terra, seja feito nos céus, é como é feito nos céus, seja feito na terra. O modelo para a terra é os céus, o modelo para o natural é o espiritual. Preste atenção, isso é poderoso, meus irmãos. Isso é maravilhoso entendermos isso. Meu Deus, por que nada na minha vida dura? Nada na minha vida tem durabilidade, é sustentável, nada. Por quê? Não é durável porque nós estamos lidando de aparência. Nós queremos viver uma vida de aparência, de fora para dentro, queremos que as coisas dê certo, tendo uma vida só natural, não tem alicerce, não tem fundamento. Eu quero ler um texto com você. Tenha paciência, vamos ler juntos, por favor. Mateus 7, 24. Mateus 7, 24. Nós vamos ler até o 27, tá ok? Mateus, Evangelho segundo Mateus, Mateus capítulo 7, versículo 24. Nós vamos ler até o 27. Um texto muito conhecido. Me acompanhe. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu. Por quê? Porque ela foi edificada sobre a rocha. 26. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Preste atenção. Dois homens que decidiram construir uma casa. O primeiro investiu no subjetivo, ou seja, cavou, fez alicerce, investiu naquilo que ninguém estava vendo. O segundo investiu apenas no quê? Apenas no objetivo. Ele não entrou na subjetividade, ele não fez alicerce. Preste atenção. O primeiro edificou de dentro para fora. O segundo edificou de fora para dentro. Agora, preste atenção. Os dois decidiram edificar uma casa, construir uma casa. O vento, a tempestade, o dia mau chegou para os dois. O dia mau atingiu os dois. A tempestade, os ventos sopraram sobre os dois. Preste atenção, o dia mau chega para todo mundo. A tempestade, os ventos contrários sopram sobre todos. Então, soprou sobre quem ouviu e não praticou, e soprou sobre aquele que ouviu e não praticou. Soprou sobre aquele que investiu no que era subjetivo e soprou sobre aquele que não investiu no subjetivo, mas apenas no objetivo. O que aconteceu? Aquele que investiu apenas no que era objetivo teve a sua casa derrubada. Aquele que investiu no subjetivo teve a sua casa mantida, prevaleceu, permaneceu de pé.
Eu costumo falar que tempestade não derruba nada, ela só revela o que não tem fundamento. Tempestade não derruba nada, o diabo não tem poder para derrubar você, se você estiver estabelecido na rocha eterna, que é Cristo. O diabo não tem poder para tocar na sua vida, se você está escondido em Cristo Jesus. Dá para você entender isso? O diabo não tem acesso a você, se você tem uma vida fundamentada na palavra. Agora, por que nós gostamos de investir numa casa como essa? Numa casa objetiva que não tem subjetividade. Por que nós gostamos? Sabe por quê? Porque construir uma casa sem alicerce é mais barato, é mais rápido. Uma das coisas que nós mais gastamos na construção de uma casa, sabe o que é? É no alicerce. E nós não gostamos de gastar, de investir naquilo que ninguém vai ver. Nós gostamos do acabamento da casa. Nós gostamos do acabamento da beleza da casa. Nós gostamos de investir naquilo que as pessoas vão ver. E quando elas não veem, sabe o que acontece? Quando nós percebemos que as pessoas não vão ver, nós não valorizamos muito. Então o que acontece? Construir uma casa sem alicerce, sem subjetividade, é mais barato, é mais rápido. Só tem um problema: quando a tempestade vier, quando a tempestade chegar, ela vai cair. Por quê? Porque foi construída de forma superficial. Então a tempestade chega sobre todo mundo, o dia mau alcança a todos. O que faz a diferença não é o dia mau, é quando o dia mau chega e eu estou bem, e eu estou fundamentado. É quando o diabo sopra com seus ventos contrários e eu tenho fundamento na minha vida. É quando a tentação chega e eu estou guardado no Senhor. Preste atenção. Isso é poderoso, irmãos. Isso responde muitas coisas. É fácil construir uma casa sobre areia. É mais rápido, é mais barato. Tem coisa na nossa vida que foi barato, né? Foi fácil. Cara, isso foi tranquilo. Por quê? Porque não tem fundamento. Nós queremos muito com pouco. Nós queremos o evangelho de muito resultado com pouca confiabilidade, com pouca entrega. Eu não estou falando sobre as suas obras, eu estou falando Cristo fez, mas eu preciso viver a partir de Cristo. Eu preciso investir naquilo que ninguém está vendo. Eu preciso valorizar o meu tempo a sós, com a palavra. Eu preciso investir. Não adianta sair de casa de mão dada com a esposa, com o esposo, para que todo mundo veja que casalzinho bonito. Isso pode ser só aparência ou pode ser reflexo de uma vida subjetiva. Que nós possamos entender que o nosso exterior precisa refletir o nosso interior. Um coração alegre aformoseia o rosto. Se você está resolvido aqui dentro, você está resolvido aqui fora. Precisamos de fundamento, queridos. Nós gostamos muito de blá, blá, blá. Nós gostamos muito de viver nas nossas emoções. Eu não estou falando que é errado ter emoções, não é errado sentir a presença de Deus, mas quando eu não sinto, como é que eu vivo? Ou quando os meus sentimentos são contrários, quando aquele dia eu não sinto, eu não estou sentindo a presença de Deus, eu acho que Ele não está comigo. Da onde você está tirando isso? A presença de Deus. Não, Deus não está comigo pelo fato de eu sentir, e Ele não está comigo pelo fato de eu não sentir. Ele disse que estaria comigo todos os dias. Pronto, essa é uma verdade, acabou, essa é a verdade. Eu não vivo pelo que eu sinto, o que eu sinto é objetivo. Eu vivo do subjetivo, eu vivo daquilo que ninguém está vendo. O que me mantém de pé é o investimento daquilo que ninguém vê. É tempo de nós olharmos para isso. Se nós queremos relacionamentos duradouros, nós precisamos de investimento. Se nós queremos viver uma vida de pé, nós precisamos investir numa vida de joelhos, numa vida prostrada. Novamente, eu não estou falando das suas obras, eu estou falando da sua entrega a tudo aquilo que Cristo fez. Não adianta, sem valorizar o espiritual, o natural não vai prevalecer. Sem investir no subjetivo, aquilo que é objetivo não vai ser duradouro. Não comece o seu dia
de fora para dentro. Comece o seu dia de dentro para fora. Não comece o seu dia tentando resolver as coisas à sua volta. Comece o seu dia alimentando o seu espírito. Cuidado com as coisas urgentes. Cuidado com as coisas urgentes. Invista tempo no que é importante. Coisas urgentes todos os dias aparecem e a gente passa o dia apagando fogo, resolvendo não sei o que, e no final do dia a gente fez tudo e não fez nada. Nós investimos no objetivo, mas ignoramos o subjetivo, ignoramos a nossa vida com Deus, ignoramos o nosso tempo a sós com Deus, ignoramos o relacionamento com a pessoa mais linda que nós podemos conhecer, que é a pessoa do Espírito Santo. Ele é a pessoa mais importante que você precisa conhecer, que você precisa encontrar. Ele é o relacionamento mais íntimo que nós precisamos ter, é a pessoa do Espírito Santo, aleluia. Ele é o relacionamento mais profundo que nós precisamos ter. Não adianta vivemos de fora para dentro. Muitas coisas na nossa vida têm ruído, não têm prevalecido, porque não tem fundamento. Estabeleça fundamento na tua vida financeira, estabeleça fundamento na tua vida conjugal, estabeleça fundamento na tua vida, no relacionamento com os seus filhos, estabeleça fundamento no seu ministério. Não tem como ser diferente, não tem como ser diferente. Pastor, mas o que é o fundamento? O fundamento é Cristo. Cristo é a pedra angular. Cristo é o fundamento de todas as coisas. Nele vivemos, nos movemos e existimos. Tudo deve começar nele. Tudo que começa nele, termina nele. O que não começa nele, não vai terminar nele. Preste atenção. É tempo de nós entendermos isso. Tem gente que vive uma fase boa da sua vida, daqui a pouco tudo cai. Tem gente que vive uma fase, daqui a pouco tudo cai. Por quê? Por quê? Porque não tem fundamento. Por que o meu casamento não deu certo? Porque acabou o amor, porque acabou... Não, é porque não tinha fundamento. E tudo que não tem fundamento não vai prevalecer. Por quê? Porque nós passamos tempo investindo naquilo. Nós passamos tempo resolvendo as coisas urgentes e ignoramos o que é importante. Estamos investindo tempo em trazer dinheiro para casa, mas não desenvolvemos tempo, ou não investimos tempo no nosso relacionamento. É tempo de nós entendermos isso. É tempo de nós prevalecermos no externo a partir do interno. Se nós não investirmos tempo numa vida subjetiva, naquilo que ninguém está vendo, se nós não cavarmos para estabelecermos alicerce, quando a tempestade chegar, não vai prevalecer, não vai prevalecer. O dia mau chega, as guerras chegam, as aflições chegam, não tem como evitar isso. Ainda que sobre tudo isso nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, mas não tem como evitar o dia mau. Você não tem controle sobre o que as pessoas falam de você, pensam de você. Você não tem controle sobre isso, mas você pode ter controle sobre os seus pensamentos. Você pode viver uma vida fundamentada em Cristo. Você pode viver uma vida com perspectiva e não de expectativa. Lembra que nós falamos sobre isso semana passada? Dá para você entender. É mais barato construir uma casa sem alicerce. Pode ficar bonita. Todo mundo fala, uau, que casa linda. Só tem um problema. O dia que a tempestade vier, ela não vai permanecer de pé. Ela não vai permanecer de pé. Não adianta. O que nós precisamos é cavar para baixo. Cavar para baixo. Porque não é o que define quem você é, não é a sua altitude, é a sua profundidade. A sua profundidade, o seu alicerce, o seu subjetivo, a sua profundidade é que vai determinar a sua altitude. É o interior que vai determinar
o exterior. Não adianta. Você quer atingir lugares altos? Lembre-se, lugares altos, os ventos batem mais forte. Então, se você quer, porque tem gente que alcança lugares altos, mas não permanece muito tempo lá. Por quê? Porque não tinha fundamento. Não tinha fundamento. Agora, quando nós estabelecemos raízes, quando nós nos aprofundamos, presta atenção, nós estamos prontos para irmos para lugares altos. Nós estamos prontos para atingir grandes altitudes, mas enquanto nós ignorarmos a subjetividade, aquilo que é objetivo não vai prevalecer, não vai permanecer. Escute o que eu estou te falando. Pode não ser muito agradável, o que eu estou te falando pode não ser muito atrativo, e nós queremos fórmula mágica, nós somos a geração do Nissim Miojo, né? Nós queremos comer em 3 minutos, né? Só tem um problema, o Nissim Miojo ou o miojo, ele não tem substância. É uma comida de 3 minutos, mas que não tem substância. Uma comida que tem substância, ela vai levar tempo, ela tem um processo para ser feito e para cozinhar. Preste atenção. A gente quer uma comida de 3 minutos. A gente fala, acabei de comer. Não, você comeu uma comida, mas aquilo não tem proteína, aquilo não vai sustentar você em nada. É assim. Ou seja, você acabou de comer, daqui a pouco você está com fome, porque você comeu, mas não se alimentou corretamente. Então, isso que você está ouvindo, eu não queria ouvir isso, eu queria ouvir... Não, você pode querer ouvir uma coisa instantânea, mas não vai estabelecer você no lugar. É isso mesmo, querido. É uma geração Google. É isso mesmo, é imediata, é uma geração que vive do imediatismo, de uma vida superficial. Por que as coisas não acontecem? Porque começamos de fora para dentro, começamos do objetivo para o subjetivo. Agora a tempestade chegou e nós não temos estrutura para permanecer. É por isso, queridos, que Deus usa o processo. É importante nós entendermos, investirmos tempo na nossa vida de oração, na nossa vida com a palavra, estabelecermos tempo em jejum, em oração. Isso vai fazer toda a diferença. Isso vai fazer toda a diferença. É isso que nos estabelece, que nos capacita para vivermos uma vida em altitudes. Fora isso, esquece. Não adianta, você vai passar pouco tempo nesse lugar. Por quê? Porque não tem fundamento, porque não tem alicerce, não tem subjetividade. No princípio, Deus cria os céus, depois Ele cria a terra. Ele não cria a terra e depois cria os céus. Primeiro o espiritual, depois o natural. Primeiro o interior, depois o exterior. Não tem como, presta atenção, não tem como construir o primeiro andar de uma casa sem primeiro construir o térreo. Não funciona. Como é que você vai construir o primeiro andar se não tem o térreo? O primeiro andar precisa estar sobre o térreo que está fundamentado. Dá para entender isso? Então, tem gente querendo construir casa de 3 andares, mas não construiu o térreo, não tem fundamento. Meu Deus, por que as coisas caíram? Por que não deu certo? Não deu certo porque não tinha fundamento, não foi estabelecido em verdade. Um relacionamento que começou em mentira não tem como terminar em verdade, mas um casamento que começa, ou um relacionamento que começa em verdade, a mentira nunca vai destruir. Um relacionamento que começa na carne não tem como terminar no espírito, mas aquilo que começa no espírito não tem carnalidade que destrói. Uau, é isso! Nós estamos ignorando a subjetividade, o espiritual. Nós vivemos como se fossem seres naturais, tentando. Eu sou um ser humano tentando ser espiritual. Da onde você tirou isso? Você não é humano tentando ser espiritual, você é espiritual vivendo uma experiência humana. Eu não sou um humano tentando ser espiritual. Eu sou um ser espiritual tendo experiências humanas. Olha da onde que eu estou começando. Do subjetivo para o objetivo. Tem gente que pensa que é natural e quer ser espiritual. Não! Você não é natural tentando ser espiritual. Você é espiritual manifestando-se no natural. Se nós não entendermos isso, nós não vamos entender mais nada. Nós não vamos entender mais nada.
é de dentro para fora, é do subjetivo para o objetivo, é do concreto, porque concreto não é o que é natural, não é o que é visível, não é o que é tangível, não é o que é palpável. Concreto é aquilo que é espiritual. Quando eu começo de dentro para fora, eu tenho fundamentos, eu tenho alicerce, eu tenho estrutura para passar, para encarar os dias maus. Quando eu invisto tempo a sós, eu tenho condições de estar em público. Quando eu consigo me render, me prostrar, eu tenho condições de andar de pé. Preste atenção, eu me prostro diante de Deus para não me prostrar diante de nenhuma circunstância. Deixa eu repetir isso. Eu me prostro diante dele para não me prostrar diante do diabo, para não me prostrar diante de nenhuma circunstância. Eu me prostro diante de Deus e eu não vou me prostrar mais diante de ninguém. Dá para entender isso? Mas quando eu não me prostro diante dele, eu vou me prostrar diante da circunstância, diante das pessoas, diante dos problemas. Por quê? Porque eu não valorizei a subjetividade, eu não valorizei aquilo que é espiritual. E aí nós vamos viver a partir do quê? A partir do natural, a partir da aparência, a partir daquilo só que é visível. Preste atenção, é assim que funciona. Então, é uma escolha sua, é uma decisão sua. Você quer investir naquilo que vai ter durabilidade, ou você quer investir em algo que é só por um tempo? O que você quer para a sua vida? Se você quer viver, se você quer viver algo que permaneça, que prevaleça, você vai precisar investir tempo no subjetivo. Então é isso. Eu quero saber se vocês estão entendendo. Eu gostaria que vocês comentassem aí. Eu gostaria que você fizesse perguntas. Nós temos alguns minutos aqui e eu quero responder algumas perguntas dentro da medida do possível. Claro que eu souber responder. Você quer fazer alguma pergunta sobre isso, sobre esse assunto? Você quer compartilhar algo sobre isso com a gente? Eu quero interagir com você um pouquinho, por favor. Pastor, eu fico sempre sem palavras. Louvado seja Deus. Ensinamentos tal. Desce um pouquinho. Ensinamentos que recebemos através da sua vida. Tenho sido muito abençoado por essas ministrações. Pessoas aqui de BH estão sendo... Uau, glória a Deus, glória a Deus. Fico muito feliz. Essa é a ideia dessa live, queridos. A maioria das rochas são encontradas... A maioria das rochas, é isso? A maioria das rochas são encontradas na profundidade. A maioria das pérolas são encontradas nas profundidades. Tá? É isso. Amém, pastor? Recebemos. É muita bênção. Queridos, nós estamos começando um projeto com essas lives. Nós temos um projeto maior, mas nós precisamos ir andando, gerando engajamento, trazendo pessoas. Dentro de todas essas pessoas que estão chegando, participando, nós vamos tirar um grupo no futuro bem próximo para a gente direcionar, abençoar, ministrar de uma forma mais proposital, mais intencional. Seria essa a palavra. Tem mais alguém? Tem alguém que quer fazer uma pergunta, quer participar, quer falar algo com a gente? O que é que você tem para perguntar? O que você entendeu? Como construir esse fundamento, tá? Brunão, como construir esse fundamento? Primeiro, tempo a sós com Deus. Invista tempo naquilo que ninguém está vendo. Invista tempo na oração, na palavra, na confissão, na oração em outras línguas. Invista tempo em jejum. Isso não são moedas de compra, isso são poder de acesso, tá? Então invista tempo naquilo que ninguém vê. Não comece o seu dia resolvendo coisas, Bruno. Comece o seu dia se relacionando com Deus. Dá para entender isso? É de dentro para fora. Ok? Deixa eu ver. A cada dia Deus tem usado o Senhor para podermos crescer na presença de Deus. Amém, queridos? Glória a Deus.
a água pura, limpa, tirada do Espírito Santo de Deus. Continue abençoando sua vida, é uma bênção demais, amém? Não tem palavras quão profundo, glória a Deus. Amém, pastor Ricardo? Aqui de Rio Preto, assistindo essa live sendo ministrada. Vocês de Rio Preto, tenho muito carinho por vocês, amo muito vocês. Tem sido edificante, glória a Deus. Tá? Mais alguém? Vamos lá. Suzy lá de Campina Grande, é isso mesmo, Suzy? É você que é de Campina Grande, não é? Recebo muito através da sua vida, ministrações. É melhor orar em línguas que orar. Eu não diria, Rafael, que é melhor orar em línguas do que no entendimento, tá? Por quê? Porque Paulo disse em 1 Coríntios 14, orarei no Espírito, mas também orarei com entendimento. Agora, é claro que nós temos mais condições de orar em outras línguas do que orar no entendimento. Você pode investir um período orando no entendimento e daqui a pouco te falta palavras para você continuar no entendimento. Por isso, no final do dia, você vai ter orado mais em outras línguas. Agora, é claro que quem ora em outras línguas, ora em mistério, ora de fato. Então, a oração, no meu dia a dia, a oração em outras línguas sempre sobressai. Mas eu também oro no entendimento. Suzy, é você. A Suzy faz parte da minha lista de transmissão. Deus abençoe você, seu esposo, seu filho, sua casa. Um dia nós vamos estar juntos aí, nós vamos nos encontrar aí, tá? Graça e paz, amados. O Rio de Janeiro, Dayana, né? Glória a Deus. Poucas vezes eu fui no Rio de Janeiro, mas tenho muito carinho por vocês. Que Deus abençoe vocês. Amém? Então é isso, querido. Nós vamos orar daqui a pouquinho. Tá? E a nossa ideia de estar aqui, queridos, eu sempre fugi de estar fazendo live, de estar fazendo essas coisas, mesmo no meio da pandemia, eu não fiz tantas lives, e quando eu fiz com uma pessoa ou outra, e a gente começou há 3 semanas atrás a desenvolver isso, né? A ideia é que seja toda segunda, 10 para as 10, com o tema, ministrando. A Milka também tá junto com a gente. Milka, amo muito seu coração, amo sua vida, sua casa, sua família. A Mari, sua mãe. Milka, nós vamos fazer uma live sim. Nós vamos marcar aí pra gente fazer a nossa live juntos, tá? Vai ser uma honra, um prazer. A Milka é muito preciosa. O Rodrigo Martins acabou de entrar. Então é isso, queridos. Nós estamos assim, soltando pérolas. Nós estamos liberando fundamentos, verdades, só que dentro de um tempo nós vamos separar um grupo ou convidar um grupo para nós estarmos fazendo algumas coisas mais intencionais, mas isso é no futuro aí bem próximo. Agora a gente precisa liberar isso e eu quero convidar você para estar toda segunda. Pastor, mas semana passada não foi na segunda, que às vezes eu estou viajando. E ontem eu cheguei, era 10 para as 10 no aeroporto de Congonhas. Tem um pedido sobre como uma congregação pode nascer e crescer de forma orgânica, sem sistema religioso. Isso é uma ótima pergunta e a gente precisaria de uma live só para falar sobre isso. Queridos, a maneira de ter uma igreja orgânica é desenvolver uma igreja que ora, que investe tempo na palavra, que permite que o Espírito Santo ative dons e ministérios, sabe? Não fabricar nada, não mover pessoas por necessidades, é permitir que o Espírito Santo vá ativando, despertando cada coisa. Mas para isso precisa de uma vida de oração, de uma vida de relacionamento. Eu vejo o discipulado inserido nisso também, entendeu? Então isso é muito importante. Graça e paz, pastor. O amor não se baseia em sentimentos, mas sentimentos também é amor. Se puder, claro, o amor não é o sentimento, mas o sentimento pode expressar o amor. O sentimento não é o fundamento do amor, porque tem dia que você não está sentindo amor pelo seu cônjuge. Então, mesmo quando eu não sinto amor, não significa que eu não o amo ou não a amo. Dá para entender isso? Então, o sentimento não define o amor. Mas o amor pode ser expresso através de sentimento. Um presente não significa amor, mas dar um presente pode ser uma expressão de amor. Dá para entender isso? Isaías de Brasília, estou à disposição. Glória a Deus, amo muito você e sua casa, velho. É muito bom. Vivo Caminho, o pessoal do Vivo Caminho entrando aí, o pessoal do Bibiano, da L, que família preciosa, amo demais
essa turma. É muito bom estar aqui com vocês. Gente, eu estou ainda me acostumando a falar com vocês, que eu digo assim, a ministrar para um celular, se assim podemos dizer. Não é costume meu, né? Eu não tenho hábito, né? Estou acostumado a pregar em público, né? Presencial, mas eu quero crescer nesse mundo da internet para ministrar vocês e trazer verdades que Deus deposita no meu espírito. Mas eu quero que você entenda, não tem vida de fora para dentro. A vida precisa ser de dentro para fora. Entenda isso. Você quer um casamento duradouro para toda a vida? Eu posso te dizer, eu acho que eu tenho um pouco de experiência, eu vou fazer 27 anos de casado. Invista tempo naquilo que é espiritual. Quando o Senhor virá em Niterói? Queridos, eu acredito que quando nos convidar, Deus nos conduzir, nós estaremos aí em Niterói ministrando em nome de Jesus. É assim que surgiu um convite. Como eu disse, eu ministro pouco no Rio de Janeiro, mas eu creio que nós vamos entrar, logo nós estaremos indo mais vezes em nome de Jesus. Eu quero orar com você, vamos orar juntos? Queridos, a ideia aqui não é passar uma informação, é liberar flechas, sabe? É tocar você pelo poder do Espírito Santo. Nós oramos para fazer essa live, nós investimos tempo para estarmos aqui, e eu sei que nós vamos, em questão de tempo, nós vamos estar tocando centenas de vidas, em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos estar orando em nome de Jesus? Pai, obrigado. Obrigado por cada pessoa que entrou, que participou, que de alguma forma ouviu algumas palavras dessa live, ainda que não tenha permanecido. Em nome de Jesus, eu oro para que nasça em nós a consciência daquilo que é fundamental, daquilo que é importante, que nós saiamos, Senhor, de uma vida objetiva e investimos ou venhamos investir numa vida subjetiva. Possamos investir, Senhor amado, naquilo que ninguém está vendo, naquilo que não é visível, naquilo que não é aparente, mas que com toda certeza é eterno, Senhor. Que nós possamos ser despertados, Senhor, a investir a nossa vida no relacionamento com a palavra, numa vida de oração, entendendo que é a minha vida espiritual que sustenta a minha vida natural e não a minha vida natural que sustenta o espiritual. Eu oro para que homens e mulheres e jovens entendam, decida edificar a sua casa sobre a rocha. Se tem alguém nos assistindo que está enfermo, eu declaro a cura agora. Eu declaro milagre se manifestando agora em nome de Jesus. Eu declaro milagre se manifestando nesse casamento. Que venha um vinho novo sobre esse casamento pelo poder de Jesus Cristo. Que portas de emprego se abram. Que milagres possam acontecer, se manifestar agora na esfera do corpo, na esfera das emoções. Em nome de Jesus eu abençoo essa casa, eu abençoo esses filhos. Em nome de Jesus eu declaro cada lar, cada família edificada em Cristo Jesus. Os seus filhos são como flechas polidas para as nações. Os seus filhos são herança do Senhor. Em nome de Jesus Cristo eu declaro sua família uma família sacerdotal. Em nome de Jesus eu declaro fome pela palavra, fome pela presença. Eu declaro lugares mais profundos no Senhor, lugares mais altos no Senhor, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, você é abençoado, você é guardado, em nome de Jesus. Amém? Obrigado, um beijo no seu coração, que Deus te abençoe de uma forma sobrenatural. E segunda-feira, semana que vem vai ser na segunda, 10 para as 10. Pastor, uma identidade enfraquecida compromete o propósito, compromete nossa busca da profundidade? Sim, se nós tivermos uma mentalidade errada, nós vamos comprometer o propósito, tá bom? Escute, nós vamos estar salvando, nós vamos deixar salvo essa live no nosso Instagram, tá bom? Nós vamos deixar salvo essa live, você pode estar assistindo novamente, tá bom? Um beijo no seu coração, que Deus te abençoe e até segunda-feira que vem, 10 para as 10. Deus te abençoe.